Bom dia, bom dia. Vamos aí para mais uma live. Hoje nós vamos continuar falando sobre o tema da última live, que era sobre alimentação saudável, sobre como a energia da alimentação influencia o nosso corpo, sobre o que nós comemos se transforma no que nós somos o que nós comemos. Então, vamos continuar o tema da última live, que envolvia tudo isso. É um tema muito abrangente e necessita de, possivelmente, várias lives, e um assunto vai puxando o outro, porque é um assunto muito extenso. E eu vou fazer apenas uma recapitulação do que eu falei da última vez. Na última live, eu falei sobre como a indústria farmacêutica, de uma forma geral, surgiu e dominou o mercado e as faculdades de medicina, retirando os tratamentos naturais e implementando o tratamento através de fármacos derivados do petróleo. Como tudo isso começou através da família Rockefeller. Então, eu falei sobre isso na última live. Está bem interessante a última live, depois vocês assistam. Falei sobre o mito da fibra, que o nosso corpo não precisa de fibra, que a fibra ela é apenas um antídoto para o excesso de açúcar. Então, se você está comendo muita fibra, é porque você está ingerindo muito açúcar. Se o seu intestino está parado e precisa de fibra, o problema não é a fibra em si. Eu falei isso na outra live. Fazendo uma recapitulação, falei sobre a importância da água no nosso corpo, né, que o nosso corpo ele é praticamente todo água, e pessoas que não ingerem água, principalmente água com sal, eu vou até falar sobre isso, deixa eu até anotar aqui, né, que é um tema que eu preciso falar também, ensinar vocês qual sal comprar, porque tudo que eu ensinava para os meus pacientes, o sistema, né, a indústria já modificou, então já mudou de uns tempos para cá. Então a água é importantíssima para o nosso corpo, eu também falei sobre isso. Falei sobre o açúcar, né, que o corpo ele fica letárgico quando nós temos pico de insulina devido ao consumo excessivo de carboidratos e de açúcar mesmo em si. Nosso corpo fica ácido, propício ao aparecimento de doenças, de bactérias e fungos, e ele fica letárgico, você fica lento, sonolento, cansado, sem energia, devido a esse pico de insulina que faz isso. Diferente de alguém que come um pouco de verdura, um pouco de legume e carne no almoço, o outro come um prato de macarrão com arroz e um pouquinho de carne, vamos colocar a carne nos dois. Quem come o macarrão com arroz vai ficar totalmente sonolento, é quase que aquele sono impossível de resistir após o almoço, sabe, que você dorme sentado. Quando isso acontece, é porque você ingeriu muito carboidrato, muito açúcar na sua refeição. Falei sobre a saúde plena, a saúde integral da filosofia que eu sigo aqui no consultório, que é a filosofia do Yojonomichi. Essa filosofia ela vem da filosofia japonesa da saúde plena, no qual junta a saúde física, mental e espiritual. Quando junta as três saúdes do nosso corpo. Nossa saúde não é apenas a física, também, mas uma não funciona sem a outra. Não existe saúde física sem saúde mental. Não existe saúde mental sem saúde física. E a espiritual também está englobada nisso tudo, eu falei sobre isso. Falei também sobre algumas pessoas que... Rejane, bom dia, tudo bom? Estou recapitulando o que eu falei na última live. Eu falei sobre detox que as pessoas fazem e aprendem na internet. Na última live eu falei sobre esse detox. E eu falei sobre esse detox que muita gente faz com folha de couve, um abacaxi, uma laranja, e toma aquele copo achando que aquilo vai ser um detox para o corpo.
né? É uma ilusão, é uma ilusão. Você está ingerindo algumas vitaminas, algumas coisinhas, mas nada de detox, de desintoxicação, não. Não vai fazer isso. Então é outro mito. É um nome de marketing bonito, né? E falei também sobre a ingestão de grãos, de sementes, que nós não fomos feitos para comer nenhum tipo de grão e nenhum tipo de semente. Ah, eu vou fazer uma batida ali de leite, que já não é bom, né? Leite e derivados já não é tão bom. Mas e o leite do pasto, Arthur, o leite direto da vaca? Ele é menos pior. E queijo de preferência queijo duro, maturado, não queijo fresco. Queijo fresco, isso daí negativo. É queijo maturado, queijo duro. Então nós não fomos feitos para comer grãos e sementes. Eles são inflamatórios para o nosso corpo, são ricos em toxinas que vão aos poucos minando a nossa saúde, inflamando o nosso intestino. Arthur, eu quero emagrecer, eu vou comprar semente de chia, mas essa semente dali, essa semente daqui, tá, nós não somos pássaros para comer alpiste. Essa sementeira, nosso intestino não digere isso. É só vocês olharem, quando vocês forem ao banheiro, elas saem inteiras. A grande maioria do que você comeu sai inteiro dessas sementes. O nosso corpo não assimila. Não, Arthur, eu vou deixá-la de molho na água, porque aí ela solta uma substância, e essa substância vai fazer com que o meu intestino funcione bem. Mesmo assim, o nosso corpo não assimila a ingestão de grãos, não assimila a ingestão de sementes. Como eu disse, nós não somos pássaros para comer alpiste. Grãos, desde o início dos tempos, é considerado uma ração. É considerado uma ração para as pessoas de baixa casta. Então, quando a gente fala assim, eu quero dizer que, muito antigamente, as pessoas que não tinham poder aquisitivo conseguiam comprar grãos para se alimentar, enquanto aquelas pessoas com alto poder aquisitivo se alimentavam com banquetes de carnes e de todos os tipos de alimentos que eram saudáveis, de frutas e tudo mais. Enquanto aquelas pessoas que eram mais pobres comiam o quê? Grãos. Eram arroz, eram grãos, eram rações que eram distribuídas. Então criou-se esse mito de que grãos fazem bem. Não faz. O que faz bem, eu já falei, é legumes, verduras, e ainda assim esses dois é pouco, não é muito legume e muita verdura, não. É legumes, verduras, carne, de preferência gorda. Não precisa ser muito, nada muito é bom, mas a carne ela tem que prevalecer, e não demais, de preferência gorda. Vísceras, como fígado, como coração de boi, coração de galinha, moela, vísceras de uma forma geral, que não foi retirado da nossa alimentação. E isso foi retirado com o único propósito, que é nos adoecer. Quando nós paramos de comer alimentos saudáveis, nós adoecemos, e o que nós fazemos quando estamos doentes? Compramos remédios, e alguém lucra com isso. O que nós deixamos de fazer quando nós estamos doentes? Nós deixamos de lutar pelos nossos direitos, nós deixamos de indagar, nós deixamos de ser obstáculos. Por quê? Porque quem está doente pensa apenas em quê? Em curar a própria saúde, em melhorar a própria saúde. Quem está doente não pensa em mais nada. Então, uma população doente é muito benéfico para quem quer lucrar, para quem quer dominar. Então, eu divulgo informações falsas como sendo verdadeiras. As pessoas seguem, porque quem falou são órgãos de influência mundial. E aí, se a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, falou que a margarina faz bem, eu vou comer margarina, só que a margarina é péssima para a saúde, aí eu vou adoecer. Em consequência disso, eu fico me questionando por que eu estou com tanta dor, por que eu estou doente, por que eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia no dia a dia, sendo que eu estou comendo corretamente. Não, você não está comendo corretamente, você foi enganado. Você foi mais um utilizado no sistema para comprar remédio. Então eu falei sobre isso também. Eu falei também sobre a nossa alimentação como fonte de energia e que semelhante cura semelhante. No nosso corpo, aquilo que você come, derivados de outros animais, de preferência, como eu disse, vai curar o seu semelhante. Então, por exemplo, eu comi fígado.
Quando você come fígado, o seu corpo olha para aquilo, entende, interpreta, ele reconhece a energia daquele fígado como sendo, opa, essa energia bate com a do fígado do corpo. As células são as mesmas do fígado do nosso corpo. A estrutura daquilo que eu estou comendo, que é o fígado, o seu corpo reconhece como sendo muito parecido com o do seu próprio fígado, o seu corpo reconhece. Então aí ele pega tudo aquilo e direciona principalmente para o seu fígado, ajudando a regenerá-lo. Então, se você come coração de galinha e coração de boi, em consequência disso, vai fazer o quê? Vai melhorar o seu coração, principalmente. Se você come moela, mas nós não temos moela, Arthur. Sim, mas a moela faz parte do sistema digestivo do frango. Então, se você come moela, vai melhorar, vai ser direcionado para a melhora do seu sistema digestivo, do seu intestino. Se você come mocotó, caldo de mocotó, que eu adoro, ele vai ser direcionado para o quê? Mocotó é o quê? Cartilagem do pé do boi. É tecido conjuntivo, então ele vai fazer o quê? Ele vai ser direcionado para a melhora do seu tecido conjuntivo, vai ser direcionado para a melhora das suas articulações. O pé de galinha, eu gosto do caldo de pé de galinha, e qual que é a função? Vai melhorar o meu pé, Arthur? Não é muito bem assim. Pé de galinha, ele tem o quê? Ele tem bastante tecido conjuntivo e cartilagem, colágeno, tal qual o mocotó. Então vai ajudar muito na produção de colágeno no seu corpo, nas suas articulações, e de tecido conjuntivo como um todo. Tecido conjuntivo é tudo que você tem no seu corpo que não seja músculos e ossos. Tá? Então, por exemplo, a orelha é tecido conjuntivo, as mucosas é tecido conjuntivo, a mucosa da boca, a mucosa do estômago, do intestino. Então, é importantíssimo para o nosso corpo, né? Então eu falei sobre isso também. Semelhante cura semelhante. Então existem certas regiões do mundo em que eles comem cérebro de porco, cérebro de outros animais, que é fantástico para o cérebro. Nós temos que, é porque nós não temos esse costume, aí quando falar comer cérebro, comer isso, comer aquilo, credo, que nojo, não sei o que, é falta de cultura, falta de hábito, porque é bom, é gostoso, é só uma questão de hábitos, né? Nós nos alimentamos de coisas, por exemplo, eu atendo pessoas aqui de outros países, e quando eu falo que é para comer fígado, comer coração, eles também fazem essa cara de nojo. Por quê? Porque não é cultural no país deles comerem miúdos, né? Nossa, já estou um tempão falando só sobre o que eu falei na live anterior. Falei sobre o mito da caloria, né, que é essa história de você fazer dieta baseada em caloria, você está indo totalmente por um caminho errado. Pessoas que pesam comida totalmente no caminho errado. Você entra numa paranoia desnecessária. Vou pesar minha comida para poder comer. Isso é coisa os profissionais, os nutricionistas aprenderam isso, ensinam isso, ok. O que eu estou dizendo é que não precisa disso. Arthur, mas se quiser fazer uma dieta correta, você tem que pesar os alimentos? Não, é só ter bom senso. Agora, quem não tem bom senso, coloca o tanto de carne que você acha que é necessário para você matar sua fome. A pessoa vai e coloca um monte assim, de carne no prato. Não, aí não tem bom senso, né? Comer de tudo, falei sobre para você comer de tudo um pouco, que o corpo precisa de vitamina B12. Então, uma coisa que eu falei aqui, você pode escolher não comer carne. Você pode escolher, uma escolha sua, mas o seu corpo não faz essa escolha porque ele precisa da vitamina B12, que tem em grande quantidade exclusivamente em produtos de origem animal, em carne, em miúdos, tem pouquinho em ovo, tem pouquinho em queijo, mas não o suficiente. Um pouquinho em cogumelo, quase nada, em alguns cogumelos, não todos. Então você pode escolher não comer carne, mas o seu corpo não tem essa escolha porque você precisa da B12, que é uma vitamina importantíssima. Falei sobre isso também. Falei sobre a importância do intestino no nosso corpo e sobre como o consumo de glúten inflama o intestino. E se o seu intestino estiver inflamado, você adoece. Entenda uma coisa, se o seu intestino estiver inflamado, vocês vão adoecer. E o que inflama, principalmente inflama o intestino? Glúten e laticínios. Excesso de leite, excesso de derivados de leite e glúten. É isso que vai inflamar o intestino. Mas outras coisas que inflamam o intestino também, e que as pessoas não falam tanto, é grãos em excesso e sementes. Arthur, mas eu não posso mais comer arroz, feijão. Eu não disse que você não pode comer. O ideal é não comer.
Mas eu não disse que você não pode. É para você não comer todos os dias. Eu tenho uma paciente aqui que ela fala que ela não consegue comer sem arroz. Todo mundo consegue comer sem arroz, é costume, é porque a pessoa não quer deixar esse costume. Eu até falei da última vez que adulto faz o que precisa ser feito para ter saúde. Quem fala que eu não gosto disso, esse sabor me incomoda, quem faz isso é criança. Adulto faz o que precisa ser feito para ter saúde. E ponto final. Eu, por exemplo, não interessa se o alimento ele tem um gosto forte, se ele tem um gosto ruim, se ele faz bem para a saúde, eu vou comer. No caso de vísceras, como eu já falei, pelo menos uma vez por semana, o ideal é 2, tá? Falei sobre o ácido úrico, o mito do ácido úrico, que todo mundo pensa que ácido úrico é de frutos do mar, até que a carne vermelha aumenta ácido úrico também, mas se for consumido em excesso, se for consumido muito todo dia, muito todos os dias, aí pode aumentar o ácido úrico, mas é um dos itens que aumenta o ácido úrico que é o menos importante. A não ser que você coma demais, aí tudo bem. Agora, álcool e açúcar e carboidrato é o que mais aumenta o ácido úrico. Frutos do mar e carne é praticamente nada, a não ser que você coma demais. Mas álcool e açúcar e carboidratos aumenta demais o ácido úrico, muito mesmo. Já que ninguém falou nada, acredito que meu microfone esteja funcionando, né? Então eu falei sobre essa questão do mito do ácido úrico também. Falei sobre o consumo excessivo, inclusive, antes de eu falar, eu vou pegar essa deixa para começar a live. Deise, bom dia, tudo bom? Estou falando sobre, fazendo um resumo, um resumão, né, na verdade, já tem um tempão que eu estou falando sobre um resumo da última live. Aí para a gente continuar. Grande Jefferson, bom dia, Jefão. Você tá joia? Então, outra coisa que eu falei é sobre o mito da dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é algo que pegou no mundo inteiro como sendo uma dieta fantástica para a saúde, que é uma dieta rica em vegetais, frescos. É aquele prato que é bonito, aquele prato colorido, com folhas frescas, vegetais frescos, um peixe bem grelhadinho, tudo. Então, foi vendido como sendo uma dieta super saudável e não é. Não é saudável. A dieta saudável eu já expliquei para vocês várias vezes como é que é, inclusive eu falei agora há pouco. Então, eles vendem essas dietas com o intuito de adoecer as pessoas, mesmo que não seja adoecer com sintomas físicos visíveis. Então, as pessoas podem adoecer com sintomas que não são perceptíveis. Arthur, como assim? Que tipo de sintomas são esses? Você começa a perder o estímulo do dia a dia. Quando você vai percebendo, você está se movimentando menos, você está com menos vontade de fazer as coisas, você está dormindo um pouco mais e acordando, começando a acordar um pouco mais cansado. A sua testosterona vai baixando, então você vai perdendo a sua libido para a vida, libido para o trabalho, libido para o sexo, libido para você sorrir para a vida, libido para você, antes você tinha um hobby que você gostava de fazer e você perde o libido com esse hobby. Então, a linha é muito tênue, mas coloca-se como sendo saudável. Por quê? Porque esse tipo de dieta, ele deixa... Uma das coisas que eles falam é porque é pobre em gordura saturada, e em consequência disso o seu colesterol vai abaixar. Eu já falei sobre o mito da gordura saturada para vocês. E eu já falei que um colesterol saudável é um colesterol que varia de 220 a 300, 230, 240 a 300. E eles querem, a grande maioria das pessoas que eu atendo aqui, vem com colesterol de 150, de 120, de 80. E essas pessoas estão morrendo de dor no corpo. Mas o médico diz que meu colesterol está saudável. Ou então, eles estão tomando remédio para colesterol. A primeira coisa que eu faço é reverter isso. E reverter colesterol, fazer colesterol aumentar. Se a pessoa estiver tomando estatina, que diminui colesterol, aí é só tirar que o colesterol sobe normalmente. Agora, se a pessoa não estiver tomando, e a alimentação, eu mudo a alimentação. Se mesmo mudando a alimentação da pessoa, o colesterol não subir muito,
geralmente são problemas dentários. Um siso que ou nasceu e foi ou ele foi retirado ou não nasceu. Ou ele não nasceu ou ele foi tirado. E infecções derivadas de canal que vocês não percebem. Arthur, mas os dentes, olha só, o mesmo sangue, quando você arranca o dente, sai muito sangue. Quando mexe no dente, sai sangue. Esse mesmo sangue que passa aqui no dente, ele passa no seu corpo inteiro. Esse mesmo sangue que passa aqui nesse dente, ele passa lá no dedinho do meu pé. Então, se tiverem feito, e a grande maioria dos médicos, dos dentistas, eles não ligam para isso, porque agora tem a parte da odontologia biológica, que é o que está olhando para isso agora, tal qual a medicina integrativa. Quando faz um tratamento de canal ou uma extração dentária mal feita, ficam focos ainda lá dentro, ficam como se fossem tendões, ligamentos que deveriam ter sido retirados e não foram. E aí, esse tendão, esse ligamento, vira um foco de infecção silencioso. Então eu tenho um foco de infecção num canal que eu fiz, por exemplo, e aqui está quietinho, mas o sangue passa por aqui e vai levando bactéria, vai circulando no corpo. Com o passar dos anos, um monte de problemas podem surgir derivados de um canal. Uma endometriose, uma infertilidade, um hipotiroidismo, dores no corpo inteiro, depressão, ansiedade, bipolaridade, tudo isso pode ser por conta de um canal mal feito. Então, é muito interessante que vocês busquem um dentista biológico. E dependendo, se você perguntar para o seu dentista, às vezes nem ele sabe que isso existe, ou fala que é falácia, tal qual os médicos convencionais falam da medicina integrativa. Muitos médicos convencionais ridicularizam o Dr. Laí Ribeiro, que é um fantástico médico da medicina integrativa. Então, os dentistas costumam fazer isso também com dentistas biológicos, tá? E vamos continuar aqui a live, né? Agora que vamos continuar a live, da última live, com a seguinte deixa. Na última live eu falei sobre o consumo alto de oxalatos causam pedra nos rins e na vesícula. A Deise está falando aqui, ó, tem um canal faz 20 anos, nunca deu problema, às vezes ele fica levemente dolorido. Pois é, às vezes ele não dá sintoma, às vezes ele não dói. Só que uma coisa que não nos ensinaram é que se precisa fazer canal num dente, é porque esse dente morreu. E se você, ou está morrendo, se você faz o canal nesse dente, ele morre. E você vai deixar um dente morto na sua boca? O que acontece com algo morto dentro da sua boca? Ele vai apodrecer. Só que, Arthur, mas é osso, ele não apodrece. Mas ele começa a dar focos de infecção, que muitas vezes não é perceptível. Então, tem que buscar um dentista biológico, e não tem tantos por aí, porque tal com a medicina integrativa é algo novo, que eles vão fazer uma tomografia da boca, e eles têm um olhar diferente, tal como a medicina integrativa tem, totalmente diferente da medicina convencional, e vão dizer quais são os focos que precisam ser retirados para a melhora da saúde. Tem vários casos, inúmeros casos de pessoas na internet que têm problemas físicos, de infertilidade, de hipotiroidismo, de fibromialgia, que não é causado por deficiência de vitamina D, e fazem esses tratamentos e curam-se, eles se curam depois que conserta a boca, né, esses dentes. Então eu falei sobre esse alto consumo de oxalatos que nós temos, que é achado principalmente em folhas no nosso corpo. Então se nós temos o alto consumo de folhas, principalmente, Arthur, eu gosto muito de alface, de mostarda, de couve, eu como bastante isso. E eu também tomo muito refrigerante, que também, por ser muito ácido, gera muito oxalato no nosso corpo. E esses oxalatos que vão produzir pedras, principalmente nos rins, mas também na vesícula, mas principalmente nos rins. Então, nós temos, aí entra naquela dieta que eu falei, uma dieta que tenha verduras e legumes. Folha é muito pouco, um pouquinho só de couve, se quiser comer, é pouca folha, não é aquele pratão de folha. E legumes, verduras e carne.
Porque se você tem pessoas que vêm aqui que falam, eu adoro verduras e legumes, eu como um pratão, já a carne eu não gosto muito. São pessoas que vivem fracas, desnutridas mesmo, anêmicas e possivelmente desenvolvem pedra nos rins, né? Daisy aqui, ó, é complicado, porque arrancar dente implante também causa problema, né? Sim, só que se você colocar implante, por exemplo, você arranca o dente, e depois, com o mesmo dentista biológico, né, ou então com indicação deles, vocês colocam implante se eu não me engano, é zircone. É zircone, se eu não me engano. Porque implante de titânio, implante metálico, vai soltar metais pesados no seu corpo. Tal qual a amálgama, que é rica em mercúrio, mercúrio é altamente tóxico, tanto é que não se usa mais amálgama. Então, quando for fazer a extração do dente, for fazer um implante depois, tem que usar, inclusive, o pino, ou se não me engano, é zircone. Zircone é o nome. Que não solta metais pesados no corpo, né? A questão só é que é dispendioso, mas é o que eu costumo dizer. A nossa saúde não tem preço, porque é muito mais barato você cuidar da sua saúde do que você cuidar da sua doença. É muito mais barato e muito mais... você cuidar enquanto está com saúde é melhor do que depois que a doença aparecer, né? E como eu falei, isso é silencioso. Ele vai minando a sua saúde no decorrer da sua vida, sem você perceber. Quando você perceber, você já está... Nossa, mas que cansaço é esse? Que doraiada é essa? Que problemaiada é essa que eu tenho? Eu estou comendo bem, estou fazendo exercício, por que eu continuo com isso? Olhar os dentes. É algo que a medicina integrativa está batendo firme em cima. Tá? E por que eu falo tanto disso? Arthur, mas você trabalha com acupuntura, você quase não fala de acupuntura, eu falo de saúde. Eu quero que vocês entendam que a acupuntura, ela é um tratamento fantástico para reequilibrar e acelerar a sua própria cura. É você que se cura, não sou eu, nem a acupuntura que cura você. Ela é um processo de reequilíbrio, de reharmonização do seu corpo, que vai trazer a cura para o seu corpo. Mas é uma cura que é você que faz, não eu. Então, se o seu corpo não estiver com saúde, se alimentando bem, fazendo exercícios físicos, tirando focos de infecção no seu corpo, ele não melhora. Arthur, mas há milênios atrás a acupuntura curava as pessoas. Mas há milênios atrás não tinha essas coisas que nós fazemos hoje. Alimentos ricos em agrotóxico, esses tratamentos doidos que faz no dente, não tinha nada disso antigamente. Nada disso. Não tem como fazer comparação com a acupuntura de milênios atrás com o que não tem nada a ver com a nossa alimentação, nosso estilo de vida, tudo modificou. Então a acupuntura é fantástico. Eu tenho casos aqui de cura mesmo. Mas acelera um processo de cura na pessoa. E para que isso aconteça, o seu corpo tem que estar bem. Por isso que eu ajeito a alimentação dos pacientes, passo vitaminas, minerais, a parte ortomolecular, com certa alimentação de vitaminas e faço a orientação geral para a pessoa ter um estilo de vida saudável, porque aí a acupuntura tem um efeito fantástico, né? Então, eu estava falando da pedra na vesícula. Uma das coisas que se diz muito é que se você quiser evitar outro mito, outra mentira, se você quiser evitar pedras na vesícula, você tem que parar de comer gordura. Tem muitos médicos que falam isso. Nossa, está com pedra na vesícula, você tem que diminuir o consumo de gorduras saturadas, você tem que diminuir o consumo de alimentos gordos, de torresmo, de carne gorda, e isso é uma mentira. Porque a vesícula, ela é um reservatório que se enche de bile. A bile é utilizada para digestão de gordura, para dissolver gordura. Então ela é um reservatório, ela se enche, você come gordura, ela esvazia. Ela se enche, você come gordura e esvazia. Então vai ter esse ciclo. Se você parar de comer gordura ou diminuir, esse líquido vai sair muito menos do que deveria. E aí ele vai retirar, aí ele vai criar uma lama, ele vai endurecendo. Então é justamente o contrário. O que cria a pedra nos rins é o não consumo de gordura. É o não consumo de gordura saudável.
Eu já falei que margarina não presta, óleos vegetais, soja, milho, girassol, canola, algodão, esses óleos vegetais nenhum presta, apenas o azeite de oliva extra virgem e o óleo de coco. Então, quando você consome gorduras, a sua vesícula esvazia para digerir aquelas gorduras, para dissolver e depois enche de novo. Então, esse processo não deixa criar pedras na vesícula. Quem tem pedra na vesícula, geralmente, olhando fisicamente, é porque consome pouca gordura. Mas, energeticamente, na visão da acupuntura, a vesícula ela é um filtro. E como todo filtro, ele precisa ser limpo de vez em quando, que são os tratamentos detox. Mas é detox de verdade, não é aquele copo de suco de laranja, abacaxi e couve que o pessoal inventa por aí, não. Isso ajuda bastante. Então, quando você tem... o Jeff escreveu aqui, Coca Zero pode? Não, não pode, Jeff. Coca Zero é terrível. Coca Zero é pior do que a Coca tradicional. Entre Coca Zero e Coca tradicional, as duas são horríveis. Mas a Coca tradicional, ela é menos pior do que a Coca Zero. Por incrível que pareça. Então, quando você consome gorduras, você evita a produção de pedras na vesícula. Evita a produção porque ele vai estar sempre produzindo. A vesícula, ela é um filtro. E como o filtro ele precisa ser limpo de vez em quando. Quando você não limpa esse filtro, ele vai sujando, chega num ponto que está muito sujo. Então pensa o seguinte, ele é um filtro emocional do seu corpo. Pessoas muito coléricas, ansiosas, pessoas nervosas, o filtro trabalha demais, a vesícula trabalha demais filtrando essas emoções. E essas emoções geram toxinas físicas e energéticas. Passam pela vesícula e a vesícula filtra aquilo e segura. Quando começa a criar pedras demais na vesícula, mesmo a pessoa não consumindo gordura, olha-se direto para o emocional dela, que está filtrando a parte emocional. Mas qual que é o problema? Você vai, hoje em dia, na medicina moderna, com pedras na vesícula, eles falam o quê? Vamos arrancar sua vesícula. Quando fala isso, é o equivalente a fazer o seguinte: você tem um filtro na sua casa, ao qual você bebe água por esse filtro. Você bebe água por esse filtro. A sua vesícula é a vela desse filtro que está filtrando a água. Aí você está bebendo água e joga água suja, e aquele filtro está sujando, de repente ele está imundo, aquele filtro. E aí de repente você percebe que a água está saindo pouco. O que a medicina moderna faz? Pega essa vela desse filtro e joga fora. E não tem como colocar outro. Quando eu pego essa vela e jogo fora, o que acontece? Eu preciso continuar tomando água e eu só tenho esse filtro. O que vai acontecer? Eu vou começar a tomar água suja. E se eu tomar água suja, aquilo que a vesícula estava impedindo de circular pelo seu corpo, agora vai circular livremente. E você pode desenvolver diversos tipos de problema em diversas áreas do seu corpo. Então, retirar a vesícula é a pior opção que existe. Arthur, mas e se a vesícula estiver explodindo já de pedra, que não tem mais jeito? Aí, infelizmente, vai ser a opção. Mas é porque as pessoas não buscam tratamento adequado antes. Sente dores, mas não é culpa das pessoas, eu até entendo. A pessoa busca ajuda médica, olha, eu estou com dor aqui e tal, você está com pedra na vesícula. Corte o consumo de gorduras da sua alimentação, que vai melhorar, faz piorar. Sendo que existem suplementos naturais que ajudam a diminuir essas pedras da vesícula. E eu receito aqui, e tem resultado natural. Então, assim, eu quero que vocês entendam que não é conforme a medicina tradicional coloca. Eles colocam assim, você tem um problema, tira. Eu tenho endometriose e está começando a ir para o intestino. Tira ovário, tira útero, tira um pedaço do intestino. Estou com a vesícula dolorida, tira a vesícula. Tudo tira, como se não fizesse falta. E não é por aí. Tudo que tem no seu corpo tem um objetivo e não pode ser retirado assim.
Se não, a Deise dizendo aqui, ó, se não fosse maldade arrancar os órgãos, seria muita ignorância, com certeza, com toda certeza. E a questão é, as pessoas buscam ajuda daqueles que elas acham que pode resolver o problema delas. Então, o problema não é as pessoas, muitas procuram ajuda, mas aqueles profissionais, né, ou por ignorância ou por maldade, falam aquilo que eles aprenderam, né, e não conseguem ajudar as pessoas. Mas tudo isso, como eu disse, já foi instigado desde a época lá dos Rockefeller, quando entraram nas faculdades de medicina, tirando tratamentos naturais para colocar remédios derivados do petróleo para lucrar. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma petrolífera, e eu estou ganhando dinheiro com petróleo. Como é que eu vou ganhar mais dinheiro com isso? Eu consigo desenvolver remédio para as pessoas através do petróleo. Mas as pessoas não vão tomar remédios derivados de petróleo. Quem que é doido de tomar remédio derivado de petróleo? Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou, de uma certa forma, comprar as pessoas certas, entrar nos lugares certos, comprar essas pessoas, modificar os estudos, tirar matérias de coisas naturais, e aos poucos eu vou colocando ali, dizendo que aquele produto é bom, que não é tão ruim, que vai fazer bem, que aquele outro que na verdade faz mal, e com o passar das décadas, uma mentira contada várias vezes, durante muito tempo, se torna verdade. Então, foi isso que eles fizeram. Hoje em dia existem profissionais fantásticos, em termos de conhecimento de tudo, mas que, por um outro lado, tem uma visão assim, ó, totalmente ligada à ciência. A ciência sabe tudo. Para algumas coisas a ciência é muito boa, para algumas coisas. Mas para essa parte de medicações e tantas outras, para quem paga mais. São estudos direcionados. Teve uma época, o Jefferson falou de Coca-Cola. Teve uma época, eu nunca esqueci, na década de 90, no Fantástico, só não lembro a época, falaram, saiu um estudo dizendo que o consumo de Coca-Cola pode ser benéfico para o nosso corpo. Olha só o nível que chegou do dinheiro. Um estudo falando que saiu esse estudo e tudo mais. Então, para vocês verem, né? E estou vendo aqui para continuar o raciocínio. Então, se nós formos falar em alimentação saudável, não é aquela alimentação que divulgam por aí. Eu vou comer um franguinho grelhado, eu vou comer uma granola, eu vou comer um peixinho grelhado, umas verdurinhas ali, vou comer pouco. Existem dietas, principalmente ricas em gorduras saturadas, que já estão mais do que provadas que as pessoas perdem muito mais peso com essas dietas do que com as outras. Por quê? Porque a gordura saturada e a carne dão saciedade. Por exemplo, quando eu almoço, e eu almoço bem, como bastante carne dentro de um limite lógico, com gordura, eu almoço ali entre meio-dia e 1h e geralmente eu só vou sentir alguma fome lá pelas 7, 8 horas da noite. Eu não sinto aquela fome à tarde. Quem sente fome à tarde, vontade de comer uma coisa ali lá pelas 3, 4 horas, é porque o almoço foi ruim. Todas as nossas refeições têm que ter gordura saturada, tem que ter gordura animal. Se não tem, vai dar pico e essas alimentações de uma granola, apenas um iogurte, um pãozinho, tudo isso dá pico de insulina e não dá saciedade. Vocês podem ver, se você comer uma pratada de arroz com feijão, eu vou comer bastante arroz com feijão, um pratão. Dali 2, 3 horas depois vocês estão com fome, porque não dá saciedade. E o que dá saciedade é gordura animal e carne, e é isso que vai fazer a pessoa perder peso e ter saúde, porque não vai ter pico de insulina, não vai acidificar seu corpo com esse excesso de açúcar. E nós estávamos falando sobre o intestino agora há pouco, e a Deise comentou aqui, se não fosse... não, esse foi o comentário antigo que eu estava vendo aqui. Então, nós estávamos falando do intestino. O que acontece principalmente no intestino com uma alimentação rica em açúcar? O açúcar acidifica o nosso corpo, deixando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias, vírus, fungos e parasitas. Então, hoje em dia, a nossa alimentação
nós comemos muitas coisas cruas hoje em dia. A grande maioria das pessoas come um sushi, come um carpaccio, carnes mal passadas. A carne de boa procedência não tem problema. E a carne mal passada em si não tem problema, desde que você faça a sua desparasitação em dia. Vamos falar sobre desparasitação. Nós temos, para vocês entenderem, mais ou menos de 200 a 300 tipos de parasitas diferentes no nosso corpo. E catalogados mais de 300. Arthur, mas o que é isso? No intestino, não, tudo isso no intestino? Não, espalhados no nosso corpo. Nós temos parasitas que vivem dentro das nossas células, parasitas que vivem dentro das células do fígado. Esses parasitas maiores que vivem no intestino, eles são apenas alguns, a grande maioria é microscópico. E eles vivem espalhados no nosso corpo, causando doenças. Tanto é que já foi provado, só que ninguém divulga isso, porque eu estou falando do câncer, que é causado por parasitas. Por que ninguém divulga isso? Vocês sabiam que o comércio, o mercado do câncer, a propaganda do câncer, me faltou a palavra aqui, tudo isso que é gerado com o câncer no mundo gera trilhões de dólares para as indústrias farmacêuticas. Então, vocês acham, sinceramente, que eles vão tentar, pelo menos, descobrir de verdade uma cura para o câncer? Você acha que eles vão descobrir uma forma de acabar com o próprio negócio de trilhões de dólares? Gente, acorda. Claro que não. O câncer é altamente lucrativo. Se eu sou dono de uma indústria farmacêutica que vende uma caixinha de remédio para câncer a R$100.000 e existe R$200.000, uma caixinha que dura um mês, que seja, ou uma injeção, que vende geralmente para o governo ou planos de saúde, vocês acham que eu sou doido de desenvolver uma cura para o câncer? Mas eu não posso falar isso. Eu falo que eu estou procurando, que eu estou desenvolvendo, pagando pesquisas, pesquisadores isso e aquilo, para desenvolver uma cura para o câncer. Tá, eu vou desenvolver uma forma de acabar com o meu negócio, né? Então não fazem isso. Então já foi provado que muitos cânceres, como o câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de intestino, câncer de estômago, diversos tipos de cânceres são causados por parasitas. Isso não sou eu que estou falando, isso já tem muitos estudos mostrando isso, que os parasitas que vivem no nosso corpo causam câncer. A esclerose lateral amiotrófica, a Parkinson, a demência, tudo isso pode ser causado ou piorado de uma forma gigante pelos parasitas. Então, muitos problemas, muitos, e eu citei alguns, são causados por parasitas. Arthur, esses parasitas vêm de onde? Principalmente da nossa alimentação e do meio em que vivemos. A desparasitação ela tem que ser feita pelo menos 2 vezes ao ano para pessoas que têm uma alimentação que seja mais crua. Por exemplo, eu como muito sushi, eu gosto muito de carne mal passada. A carne mal passada ela é bem mais saudável do que a bem passada, porque preserva os nutrientes. Mas em compensação pode vir parasitas juntos. Agora, se você tiver com a saúde em dia, esses parasitas não vão te causar doença, porque o seu corpo consegue combater e porque pelo menos 2 vezes ao ano você faz essa desparasitação natural. Então, então diversos tipos de sintomas, hipotiroidismo, causado também por parasitas também. Então, o hipotiroidismo pode ser causado por problema dentário e parasita também. Então, quando você pensa o seguinte, eu tenho um monte de sintoma de cansaço, dor de cabeça, o meu fígado não funciona muito bem, ele se expressa através dos olhos cansados, secos, com olheira, boca seca, dores abdominais, e problemas de uma forma geral, como eu citei tantos, né? Até muitos casos de câncer, você precisa desparasitar. Esses parasitas, muitos deles, como eu disse, vivem dentro das células, são microscópicos. Mas existem períodos do ano em que eles saem para a luz do nosso corpo. A luz do nosso corpo, como a gente costuma dizer, é para fora da onde eles estão
e vão para, por exemplo, vamos supor, saem de dentro das células e vão ali para a corrente sanguínea. Eles estão, por exemplo, aqui é a parede do intestino. Eles saem da parede do intestino e vão para dentro do túnel do intestino. Então, quando fala para a luz, eles passam a sair dos esconderijos e vão e aparecem. É mais ou menos isso. É na época da lua nova. A lua nova controla marés, a lua nova controla essa parte das plantas, das plantações, das podas das plantas, que o crescimento é maior. Então não é à toa que durante esse período os parasitas costumam sair do corpo para ir para fora dos seus esconderijos. É justamente nesse período em que a desparasitação natural tem que ser feita. Quando eu digo desparasitação natural, eu não estou dizendo que quando eu digo desparasitação, eu não estou falando daqueles de farmácia, tá? Anita, ivermectina, albendazol e por aí vai, né? Não estou falando desses. Esses também têm a função de desparasitar, mas é muito pouco. A ivermectina é fantástico para um monte de coisa. Desparasitar é a menor delas. Então, se você pega, por exemplo, que nós temos circulantes no nosso corpo, mais de 120 tipos de verme, a 150 tipos, e um Anita, que é o melhor do mercado, o Anita é considerado o melhor do mercado, ele mata só 16 tipos, 17 tipos, de mais de 150 que nós temos no nosso corpo, pelo menos, mais de 100 é certeza. É muito pouco. Então não vale a pena comprar esses de farmácia derivados do petróleo sintéticos, né? A Deise está dizendo aqui, ó. Usar coentros, sementes de mamão, sementes de abóbora, salsinha, folha de goiaba, são capazes... Sim, com toda certeza, ajudam muito. Tem um, inclusive, que você coloca óleo essencial de hortelã-pimenta num copo de leite. Coloca ali uns 2, 3 dedos de leite e pinga ali 5 gotas de hortelã-pimenta. E aí você toma de manhã, após o café da manhã, e você toma no fim da tarde, ali lá pelas 5 horas da tarde. Isso durante um mês, começando na lua nova, também ajuda bastante. Mas esses tratamentos naturais, eles não conseguem englobar uma quantidade muito grande de parasitas. É muito melhor que os de farmácia, sem sombra de dúvida, porque mata mais. Mas não engloba uma quantidade grande de parasitas. Arthur, e o que pode ser feito em relação a você desparasitar e conseguir eliminar uma quantidade grande de parasitas? Existem alguns naturais, que inclusive eu só vou falar aqui porque eu já experimentei e eu faço uso 2 vezes ao ano. Não ganho nada com isso, tá? É só indicação para vocês. Como eles são medicações naturais que são tomadas do início da lua nova, e geralmente quando você começa na lua nova, dura aí mais ou menos de 20 a 25 dias, todos os dias você tomando, tem um que dura um mês, e tem outro que dura de 20 a 25 dias. E você vai tomando todos os dias, começando na lua nova, até acabar os vidros, até acabar ou as cápsulas ou acabar os líquidos, porque são diferentes. Você consegue eliminar mais de 120 tipos de parasitas. E aí você vai evitar, olha só que interessante, quando você desparasita, você diminui ou praticamente zera a possibilidade de você desenvolver diversos tipos de cânceres. Arthur, mas a minha família, muita gente já teve câncer e para mim vai ser bom, para você vai ser fantástico, para você vai ser excelente, que você já vai eliminar um dos maiores causadores. E quem nunca desparasitou na vida, o ideal é fazer 2 seguidas. Faz começa na lua nova e dura aí 20 dias, 25 dias ou 30 dias, dependendo do que eu vou falar, da marca. E aí espera um mês, faz outro. Ou dependendo, se você estiver cheio de sintomas, já faz 2 seguidos. Começa na lua nova, 20, 25 dias, 30 dias. Começou a outra lua nova, já começa outro. Tem que evitar consumo de bebidas alcoólicas e excesso de gordura. Por quê? Os parasitas, eles por si só, já produzem muitas toxinas que circulam no nosso corpo. Quando você utiliza alguma coisa que elimina eles, essa circulação de toxinas fica ainda maior pela eliminação desses parasitas. Então o seu fígado vai ficar super carregado, trabalhando demais, processando essas toxinas. E se além disso você ainda taca pinga para dentro e come muita gordura,
seu fígado vai estar muito cansado, muito sobrecarregado. Então ele já vai estar trabalhando a 1000 por hora, processando aquelas toxinas daqueles parasitas que você está tirando. E você ainda piora a situação com álcool e gordura, excesso de gordura, não é parar de comer gordura, é o excesso de gordura, você não vai estar ajudando o funcionamento do seu corpo, tá? Então tem 2 marcas que eu gosto, eu vou só falar mais sobre isso, eu vou ter que fazer mais uma live, vou ver se eu faço essa semana ainda mais uma live para continuar o assunto, por conta do tempo. Tem 2 que eu gosto, um que chama Sem Verme, Sem Verme, é 100 assim, é o 100 verme, tá? Esse é fantástico, tá? Esse é um dos melhores, ele é um pouco mais caro. Arthur, caro quanto? Um kit que, como eu falei, dura geralmente 1 mês, começando na lua nova. Tem uns que duram um pouco menos, mas é bom do mesmo jeito. Esse Sem Verme, ele costuma ser na faixa aí de 300 a 400 reais. Mas o resultado... Arthur, mas é caro demais. Você compra um Anitta, que mata 16, 17 tipos, você paga 80 reais, que não resolve. O 400 que mata 120 tipos é até barato. E tem um outro, que é o que eu uso. Os 2 são bons, mas eu passei a utilizar esse outro pela praticidade. O Sem Verme, se eu não me engano, são 2 líquidos, ou é um líquido e 3 ou 4 de cápsulas. Cápsula de orégano, de ornitina, cápsula de silimarina e outra cápsula que eu esqueci. Então, o outro, que é o da Infinity Quantic. Infinity, né? Infinity Quantic, com QU, Quantic. Desparasitação. Você coloca no Google Infinity Quantic desparasitação, vai sair lá o site. Esse é mais em conta, esse é 250 reais. E só vem 2 líquidos, é mais fácil. Você só toma um de manhã e um à noite. O outro você tem que tomar várias vezes no decorrer do dia. Então ele acaba que isso aqui é mais em conta. Vale a barba aqui. Vale muito a pena, tá? Então eu aconselho vocês que nunca fizeram que façam. Não existe contraindicação. Ah, Arthur, eu fui no médico e ele pediu o exame de fezes e ele olhou meu exame de fezes para parasita e não deu nada, Arthur. Então eu não tenho parasita. Não, troque de médico. Porque se o seu médico só olha parasita por fezes, eu acabei de falar que tem parasita dentro das células do seu corpo, que a grande maioria está espalhado no seu corpo, não está no intestino. Se ele faz o exame de fezes e fala que você não tem fezes, ele não está entendendo o que está fazendo. Entenderam? Então, não é exame de fezes, esquece. Exame de fezes para detectar parasita, esquece. Não funciona, tá? É igual exame de sangue para ver testosterona, exame de sangue para ver hormônios de uma forma geral. Progesterona, estradiol, testosterona, hormônios da tireoide, não se vê pelo sangue. Tem que fazer exame de saliva para ter certeza. Por quê? Quando você faz exame de sangue, o exame de sangue mostra os hormônios que estão sendo produzidos e a quantidade que estão sendo produzidos no seu corpo, exame de sangue. O exame de saliva vai mostrar o que desses hormônios que estão circulando no seu corpo e que estão sendo produzidos, estão sendo utilizados. Então o exame de sangue mostra o que está sendo produzido, o exame de saliva mostra o que está sendo utilizado. Por isso que precisa de ter os 2 para falar. Você precisa de progesterona, você precisa de testosterona. Não é só pelo exame de sangue. Eu peguei seu exame de sangue e vi que sua testosterona está 100. Então está muito baixo, vamos injetar testosterona. Não. Não é assim, precisa da saliva também. O orégano, ele é fantástico. Inclusive o orégano tem nesses que eu passei, que são tinturas. Tinturas são fitoterápicos fantásticos. Tintura de nogueira, tintura de cravinho, tintura de orégano. Uma dessas cápsulas do Sem Verme é orégano, inclusive. Orégano e outra coisa. Então, se você... Arthur, eu fiz exame de fezes, não tem nada. Não é por aí. Tá? Não, o exame de fezes não detecta... Não detecta... eu fiz e deu negativo para parasita. Não quer dizer nada. Você pode estar o puro parasita, mas não tem no intestino. Tá? Arthur, eu tomei e eu não vi nada saindo de mim. Que bom, porque se estivesse saindo de você, você já estava com barrigão e estava com muitos sintomas de anemia e tudo mais. Então, antes que isso aconteça, façam a desparasitação. Tá?
Tem muita coisa ainda para a gente falar, é muito assunto. Muito assunto, eu já deixei aqui um monte de coisa para falar. Da próxima vez eu não vou fazer a introdução sobre a live anterior. Viu? Na live anterior eu falei sobre... Não vou fazer isso não, porque isso toma muito tempo. Eu percebi isso hoje. Tá? Então a desparasitação é importantíssima para o nosso corpo. Arthur, eu posso pegar cascas de laranja, deixar na água para ele soltar aquele líquido e eu tomar esse suco, a nódoa, não, o sumo da casca da laranja e eu misturar com um pouquinho de leite e beber? Pode, só que aí nesse caso óleos essenciais são melhores. Óleo essencial de tangerina, óleo essencial de hortelã-pimenta misturado com leite e beber. Mas como eu falei, é bom, mas não é tão bom quanto esses naturais. Você pode ter certeza. E mandar fazer, já tentei também. Eu já peguei fórmulas parecidas com essas, receitei, mandei para a farmácia de manipulação. Falei, vamos ver quanto é que fica. Fica muito mais caro do que comprar pronto. Então não vale a pena. Tá? É interessante comprar pronto. Se vocês souberem de alguma outra marca ou tiverem alguma dúvida, manda mensagem. Eu vou publicar essa live, vocês mandam nas perguntas da live e me pergunte, tá? Na próxima live eu vou continuar falando vou falar sobre o colesterol, sobre o estado mental e os remédios, como é que o estado mental influencia na questão dos remédios naturais ou remédios de farmácia. Vou falar sobre isso. Vou falar sobre o iodo, a importância do iodo na alimentação japonesa, principalmente, utiliza-se muito iodo. Vou falar sobre como é que a energia circula no nosso corpo e a importância dos exercícios físicos. Tudo isso estava anotado para falar hoje. E uma coisa vai puxando outra e eu vou continuar falando sobre esse assunto. Acho que mais uma live dá para a gente falar mais um pouquinho. Tá? E aí depois eu vou fazer uma live falando sobre as emoções dos nossos órgãos e como é que nós conseguimos trabalhar essas emoções, como é que nós conseguimos conversar com os nossos órgãos, como é que nós conseguimos dizer para os nossos órgãos o que nós queremos que eles façam, e, em consequência disso melhorar processos emocionais e o funcionamento do próprio órgão em si, né? O nosso fígado, baço, intestino. Então vai ser muito bacana, mas essa vai ser não a próxima, né? A live seguinte, né? A próxima nós vamos falar ainda de alimentação. E da água com sal. Vou falar da água com sal, capaz de até fazer um vídeo para postar no Instagram, sobre a importância de nós olharmos agora as embalagens do sal, que muitos estão vendendo sal integral, e quando você olha nas entrelinhas, não é integral. Virou marketing, porque agora virou um boom a água com sal integral. Algo que eu já falo sobre isso desde pelo menos 2017, se eu não me engano. E agora está começando a surgir, principalmente por conta do Dr. Larry Ribeiro e outros grandes aí. E não é você chegar no supermercado, sal integral marinho. Aí você pega, estou comprando um sal fantástico. Aí quando você pega e olha atrás, tem substâncias que tiram os nutrientes dele e ele deixa de ser integral. Então eu vou ensinar isso também. Talvez eu faça até um post no Instagram sobre isso, que eu acho que é o mais provável, que é muito útil isso. Mas eu vou falar sobre isso também. Tá bom? E nos vemos, vou ver se eu faço uma live ainda essa semana, mais uma, para complementar essa. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim nos comentários aí da live. E se tiverem alguma dúvida, façam agora, ou então façam depois, né? Calem-se para sempre, não, façam depois no post. Dá uns segundinhos aqui, quem quiser perguntar. Jefferson, grande Jefferson, para de tomar coca, Jefferson. Coca zero, coca comum, isso é um veneno. Pedra nos rins, pedra na vesícula, acidificação do corpo, arrebenta seu intestino, picos de insulina, possibilidade de diabetes. Câncer adora açúcar, câncer ama de paixão açúcar, câncer ama de paixão carboidrato excessivo. Pois é.
O Jeff está falando que eu só estou vivo por Deus, se eu começar a me cuidar. É exatamente. Começa mesmo. Você é um cara muito bom. Né? O Jefferson, ele é meu cunhado. Ele vale ouro, esse homem. Então se cuida, cara, viu? E nos falamos novamente até possivelmente sexta-feira. Quinta ou sexta-feira, eu vou anunciar. Até mais para vocês, tudo de bom. Aqui.